É aqui que os liberaloides, ó, os libertários piram, né? Ele já deixa claro, né? Ó, temos que ter uma maior participação do Estado. Isso, né? As pessoas acham que tem essa Não, e não dificuldade de só, entender. não só. Ele está dizendo isso e está dizendo que ia tirar os impostos da produção e sim ia botar imposto no rentismo, no imobilismo, Exato. Ele vai desenvolver isso, mas assim, o primeiro ponto é essas o coisas. primeiro ponto, as pessoas precisam entender isso, né? A questão não é o Estado, mais Estado, menos Estado, é entender, né, o momento histórico que nós estamos. Então, tudo bem, eu sei que, né, muitos querem usar, né, o exemplo de outros países com mais liberdade, mas depende o momento histórico que cada um está, né? No momento, o Ciro sempre falou muito isso, e sempre fala isso bastante, né? Nas palestras dele. Olha só, você quer menos Estado? Vamos analisar. Nós temos o suficiente, o número suficiente de professores, por exemplo, no Brasil? Não temos. Temos um número suficiente de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde? Ou seja, é suficiente que o SUS tem, por exemplo? Sabemos que não. E por aí vai. Né? Basta a gente analisar as diversas áreas da sociedade, né, e do serviço público, por exemplo, e dizer se há suficiência ou não. Temos policiais nas ruas suficientes? Né? Então, é isso. Né? Como você quer falar menos Estado, menos participação do Estado? Aí depois tem a questão tributária, que ele vai tratar aqui também. Né? Então, a intervenção e a presença do Estado é de extrema importância. E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe esse corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Tem que começar por aí. Querer mais Estado não significa que o Estado gaste dinheiro assim adoidado, ou sempre está cômodo, ou mal gasto. Não tem nada a ver com isso. Acho que o Estado tem que ser sempre um agente económico muito racional e ponderado nos seus investimentos e nas suas despesas. Não é porque é o Estado que o povo agora tem que usar o Estado como se fosse uma caixa registradora, não é isso. Agora, de facto, no Brasil e na maioria dos países, aqui também não é exceção, em Portugal, existe uma carência de investimento público, né, crónica, quer dizer, e vem essa cantiga que o Estado é gigante e tem que ser diminuído. Pois o Ciro pergunta, então onde é que é gigante o Estado? Onde é que é? O único lugar em que eu identifico que o Estado é gigante é na representação popular e em todos os cargos que giram à volta dos políticos. Aí a gente pode dizer que é demasiado. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma grande roubalheira, esse valor não é significativo para mudar nada no Brasil. Portanto, o que se tem que mudar é onde é que o Estado gasta e como gasta. Não é? Exatamente. E as suas receitas, os impostos. Não é? E os impostos não podem vir sobre os mesmos de sempre, os pobres, que pagam 40% no carregamento do seu celular, né? Enquanto que vai um cara aí, compra uma lancha e paga 0%, está isento. Isso aqui, infelizmente, não acontece no nosso país, mas se acontecesse, eu acharia igualmente um escândalo. Mas aí acontece, sem justificação nenhuma. Os ricos têm isenções fiscais. O Bolsonaro, quando foi lá no Flow, né? O Igor do Flow perguntou para ele no podcast, né? E aí, o que você fez? O que você fez aí e tal, né? De bom, né? Aí ele, cortei o imposto do jet ski. Cortei o imposto do jet ski. Você já andou de jet ski? Eu faço a maior maluquinha. Olha a ideia dos caras, né? Como se cortar imposto resolvesse. E ainda mais de um produto, assim, todo mundo tem jet ski, né? Todo mundo, ó, eu moro na praia aqui, eu moro no litoral, eu nunca nem vi nem de perto um jet ski aqui, né? Mas, pô, não. E o que é que o Lula mudou? O Bolsonaro é um imbecil. O governo dele é um imbecil. Veio o Lula, mudou o quê? Nada. Mudou o quê? Nada. Nem a isenção de imposto de renda. Cadê a isenção de imposto de renda que tinha falado que faria? Cadê o imposto contra as grandes fortunas? Sobre. O Lula não se pode deixar, os ricos eles fogem. Eles fogem, os ricos fogem. A gente não sabe para onde. Ele falou isso. Impressionante, né? Impressionante. Olha, estamos muito bem, né? Tá muito bem. Não, mas é preciso desconstruir estas ideias neoliberais, estas desculpas farrapadas que eles dão. Dizer assim, não se pode taxar os ricos, senão eles fogem. Não é? Tem que parar com essa conversa.
E é isso, vai fugir para onde? Vai fugir para onde? Qual é o país onde eles não pagam? Só se eles quiserem ter impérios imobiliários e um rentismo espetacular nos impérios, naquelas pequenas ilhas, né? Exatamente. Eles ganham o dinheiro no Brasil, portanto, eles nunca vão querer sair do Brasil. Isso é absurdo. É difícil, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Colocaria quase toda a carga tributária na renda e no patrimônio nessa fase. Então, a gente sabe, eu já falei, tem vários vídeos aqui, que isso é muito, digamos, a nossa tributação é regressiva, ela não é progressiva, ou seja, o mesmo imposto que alguém ganha um salário mínimo paga num quilo de arroz é o mesmo que eu pago num quilo de arroz, é o mesmo que o Jorge Paulo Lema paga num quilo de arroz. Extremamente injusto, né? O imposto pesa muito mais do consumo, pesa muito mais sobre as classes mais pobres, né? Então eu tiraria, e hoje metade da receita do Estado vem do consumo. Então eu tiraria e até isentaria a grande maioria dos alimentos, né, que são base da alimentação de toda a população. Eu tiraria os impostos, cobraria imposto sobre o consumo, mas numa proporção muito menor, cobraria menos imposto sobre a produção das empresas também, né, para incentivar o aumento da produção, e aumentaria muito a proporção do que vem de renda e patrimônio, tá? Obviamente teria aí incluso aí a taxação dos super ricos, né? Então, o que seria super rico? Eu sempre vejo nos comentários pessoas brigando, né? No meu Instagram brigando. Se você aí ganha 10 mil por mês, você não é super rico, tá? Se você comprou um carro novo agora, você também não é super rico. Estou falando super rica, super rica. Pessoas que têm dinheiro suficiente para parar de trabalhar e viver até a morte, né? Até o fim da vida, sem precisar trabalhar, que tem patrimônio suficiente para isso. Seria essa taxação super rico, talvez algum raciocínio em cima disso que eu acabei de falar, né? Eu preciso, para sobreviver, 50 mil por mês, ter uma vida boa. Então, se eu multiplicar esses 50 mil mensais pela expectativa de vida média que a população tem, chegaria no número de X milhões para mim, e acima disso seria considerado um super rico. Uma pessoa que tem dinheiro mais do que suficiente para não precisar trabalhar mais, e tem dinheiro para viver até o final dos tempos, é considerado um super rico, né? Seria mais ou menos isso aí. Então, com essa reforma tributária, o Estado teria muito mais recursos, né? E aí seria também uma reforma, sob o ponto de vista do econômico, que eu estou dizendo, é você ter um projeto de país, um projeto de nação, e nesse projeto de país seria um investimento maciço em saúde e educação, ensino básico, principalmente, saúde para todo mundo, educação, saúde de qualidade, que eu estou dizendo, investiria pesadamente em ciência e tecnologia, faria uma ampla revolução industrial no Brasil, colocaria o Brasil na fronteira tecnológica, e para isso um investimento pesado do Estado em pesquisas, né, científicas, e, como eu disse, em ciência e tecnologia, colocaria o Brasil, obviamente, no plano, né, na fronteira tecnológica, que o Brasil tivesse aí. E a gente tem exemplos, infelizmente poucos, mas que ocorrem, né? O que o Brasil abriu? E repare bem, o Brasil tem uma quantidade de matérias-primas e uma quantidade de recursos naturais que lhe permite ter o complexo industrial que ele quiser ter. Ele só tem que importar essa tecnologia, não é? E pode fazê-lo através de negociações, né? Como é que a China fez, né? Há 30 ou 40 anos atrás eles não tinham o complexo industrial que eles têm hoje, né? Eles importaram essas tecnologias, eles compraram as máquinas da Alemanha, dos Estados Unidos e foram a aprender a fazer as coisas, né? Mas a China não tem nem de perto nem de longe os recursos que o Brasil tem, né? Só a própria Amazônia, a diversidade de produtos, né, que pode gerar deve ser superior a qualquer outro país, em termos de potencialidades, ou seja, o Brasil pode construir polos industriais incríveis de milhões de produtos, milhares de produtos, de centenas de milhares de produtos, né? Portanto, é só investir, só que não há investimento, né? O rico, o que eu estava dizendo, né? O cara que não precisa trabalhar mais até o resto da vida, ele prefere botar o seu dinheiro a render nos bancos, a investir na dívida pública do Brasil, investir em fundos, estar quietinho em casa, o dinheiro caindo, do que investir em alguma coisa que seja produtiva. Esse é o principal problema do Brasil. Está muito. Com as taxas de juros que nós temos aqui, né, que nós temos aqui, por isso que acontece isso, né? O cara só se for muito maluco, fala, não, eu vou tirar o meu dinheiro aqui, eu vou criar uma indústria, eu vou criar uma fábrica. Quem dera aqui em Portugal a gente ter essas hipóteses que vocês têm, quem dera. Pois é. Mas é isso, né? É outro caminho também necessário, né? Mas você vê, ó, como que é a questão lógica. Ele já falou, primeiro na reforma política, porque, de fato, se você não tiver o compromisso da classe política, do próprio sistema, construindo, criando coisas para beneficiar o próprio país e com a ideia de beneficiar o próprio país e não o seu próprio bolso, e não a sua família, é o primeiro passo, né? Ter uma classe política comprometida com o país, com o projeto de país.
Na sequência vem essa reforma tributária e econômica. Sair, né, desse mesmo modelo que nós sempre falamos, o Ciro sempre fala isso, né, que desde a redemocratização, Fernando Collor, depois Fernando Henrique, aí o Lula e Dilma, Temer, Bolsonaro nunca mudou, é o mesmo sistema, mesma ideia de macroeconomia, né, tripé macroeconômico, é sempre ter os fundos, né, uma severidade absurda no controle de contas, como se fosse isso o grande segredo, né, para resolver os problemas. Vou ter que atender aqui um momento. Vai lá. Eu vou voltar aqui porque é isso, né? A gente precisa ter, né? Essa ideia de que é possível fazer, desde que você tenha plano, desde que tenha um planejamento, desde que tenha ideias, né? Ideias que realmente façam a diferença. E é isso, né? Começando a cada fase necessária, né? Com as mudanças necessárias em cada momento, né? Primeiro reforma política, depois uma reforma econômica ou tributária, que é o que é necessário, né? Enquanto o Rui não volta, vamos continuar aqui com o vídeo do Cobori.